Vamos puxar juntos? Mansão! Mansão! Aí não vai falar, mas é uma mansão. Novamente, o jogo. Esse jogo não é uma falha do dado que está em branco. Isso aqui é saudade. O que você sente realmente de saudade de um tempo? Se tu pudesse voltar a um tempo, qual seria o tempo? Exatamente o ano. Eu acho que seria nos anos 70, quando eu era moleque. Por quê? Porque naquela época eu andava de bicicleta, morava aqui em São Paulo, numa época em que ainda tinha campo de várzea, as pessoas jogavam futebol, onde você andava de bicicleta na rua, jogava futebol na rua, punha 2 latinhas, né, e jogava, os carros iam parar, parava o jogo. Época de andar de carrinho de rolemã, era uma época em que, vamos chamar assim, você tinha poucos erros, né, e poucos acertos. Ou seja, o mundo inteiro estava ali para você experimentar e você não tinha o que era certo ou o que era errado, né, impresso na tua alma. Você só tinha um céu fantástico, você tinha um campo de areia batida. Tu estava tão aberto à crueldade como a beleza. Você não sabia o que era errado, né? Então você não tinha culpa nenhuma. Né? Culpa por perder tempo, culpa por não fazer. Eu me lembro que nada. eu fazia algumas culpas, mas eu acabava esquecendo de contar aos pais, eu acabava esquecendo porque tinha uma outra coisa, e tinha uma outra missão, e tinha terreno baldio, né? Que tu podia fazer missões, terreno baldio. Sabe, aí quando começaram a construir um prédio naquele campinho de futebol, aqueles materiais de construção viravam o nosso Lego em tamanho real. Né? A gente pegava os tijolos e construía e ficava dentro dos buracos, um monte de areia, né? Se transformava numa montanha. Né? E a gente nem percebia que aquilo tudo, na verdade, estava terminando, né? Era um concreto que ia ser colocado, né, num campo de sonhos. A gente brincava com a nossa própria tragédia. A gente não percebia. Né? E hoje você vê que São Paulo não tem mais campo de várzea, só bem na periferia. Né? Eu lembro o quanto a gente andava de bicicleta assim, de maneira totalmente irresponsável, né? Pelas ruas. Levando umas 2 pessoas na garupa. Então, é uma época assim que você... Acho que todo Como ser que a gente humano, sobreviveu? Não, porque qualquer coisinha que te aconteça hoje, talvez você tenha uma noção. Talvez aquela inconscientemente, né, ou sem perceber, sobreviveremos, né? Sim. Acho que quando você tem tantos receios, aquilo acaba se materializando. Naquela época a gente não tinha receio nenhum. Até hoje eu continuo uma pessoa com pouquíssimos receios, mas naquela época eu acho que eu estava numa, vamos chamar assim, ingenuidade, capaz de perceber tantas nuances e ao mesmo tempo não perceber nenhuma, que me fazia viver plenamente.